porque sem o Senhor nós nada fazemos, sem o Senhor nós nada alcançamos, sem o Senhor nós não somos nada. Que a palavra do Senhor nesta noite possa entrar no nosso coração e que nós possamos meditar sobre tudo aquilo que nós iremos escutar aqui nesta noite, para que nós possamos fazer com que a nossa família seja ainda melhor do que é hoje na Tua presença. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus tudo aquilo que queira nos distrair neste momento, de prestar atenção na ministração da Tua palavra, e nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra e para que ela fique guardada no nosso coração, para que nós não viemos a pecar contra Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem notório e a gente conhece a beleza da águia como animal. E a beleza da águia, ela ultrapassa a sua aparência, mas ela tem também um estilo de vida admirável. Existe uma expressão, e não só uma expressão, mas a casa da águia é o ninho da águia. E o ninho da águia, ele ficou conhecido um tempo atrás, se utilizou essa expressão para falar sobre o esconderijo que Hitler tinha nos Alpes suíços, quando ele precisava se esconder, porque ele era um camarada de gente boa, né? A gente conhece a história. Quando ele precisava se esconder, se criou essa expressão: o Hitler vai para o ninho da águia. Por quê? Porque o ninho da águia era um lugar, era para designar que era um lugar protegido, era para designar que era um lugar de segurança, era para designar que era um lugar que era difícil das pessoas chegarem lá para alcançar Hitler e fazer com ele o que queriam fazer. A família, a minha família e a sua família, deve ser um lugar assim. A minha família e a sua família devem ser como um ninho de águia. E como é o ninho de uma águia? Aí eu quero refletir com os irmãos aqui sobre o exemplo do ninho da águia e trazer isso para dentro da nossa família, para que nós possamos ter uma família ainda mais abençoada. Uma coisa que tem no ninho da águia, que chama muita atenção, é união. O texto que nós lemos diz assim, eu começo dizendo: como a águia desperta a sua ninhada. A família da águia é um exemplo de união. A águia, a cada primavera, a fêmea, ela bota de 1 a 3 ovos. E ela faz o ninho, o formato do ninho da águia, é um lugar que faz com que todo mundo procure que todos os integrantes daquele ninho ali fiquem o mais unido possível, fiquem o mais perto um do outro. O casal de águia, a águia fêmea e a águia macho, eles são unidos em quê? Primeiro, no trabalho de construir o ninho. Juntos, o casal águia constrói o ninho num lugar mais alto, num lugar protegido. Eles usam os melhores materiais que eles podem usar na natureza para o ninho ficar seguro, o ninho ficar quente e o ninho ser um lugar acolhedor para aquela família de águia. A minha casa, a sua casa, como família, precisa ser como um ninho de águia. O casal precisa trabalhar unido para que o lar, a casa, seja um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de aconchego, um lugar onde as pessoas possam querer voltar no final do dia e possam se sentir bem. Uma outra coisa que o casal de águia faz unido é o sustento dos seus filhotes. A alimentação da família da águia é compartilhada, principalmente para sustentar os seus filhotes. Tudo que é caçado é prioridade para os filhotes e também é dividido entre o casal. Como a família da águia, o nosso ninho de águia, a nossa casa, como a família da águia, não, né? Como o ninho da águia, a nossa família precisa ser como esse
esse ninho da águia unido em todas as coisas. Em todas as coisas, tanto o casal como os filhos precisam estar unidos para buscar que o seu ninho, o seu lar, a sua casa seja um lar feliz. A responsabilidade de um lar não pode recair sobre as costas de somente uma pessoa. A responsabilidade da família ser feliz não pode cair somente sobre o ombro de um. Eu não posso colocar essa responsabilidade toda sobre o ombro da minha esposa. Ela não pode colocar essa responsabilidade toda sobre o meu ombro. Nós não podemos transferir essa responsabilidade toda para os filhos, mas o casal, a família, os filhos em conjunto, cada um, claro, com a sua responsabilidade. Eu como marido e como líder da casa, eu tenho mais responsabilidades. A minha esposa, como a minha ajudadora, tem as suas responsabilidades. Os filhos têm as suas responsabilidades. E todos têm a responsabilidade de juntos fazerem com que o lar seja um lar mais feliz. Porque se nós tentarmos fazer com que uma pessoa só faça com que o lar todo seja um lar feliz, nós vamos sobrecarregar aquela pessoa não vai ser feliz, e a infelicidade daquela pessoa gerará infelicidade no restante das pessoas do lar. Então, a família precisa trabalhar unida para que o lar seja um lar feliz. Então, o ninho da águia, o nosso lar, ele precisa ser um lugar de união. Precisa ser um lugar onde todos andem unidos. Segunda coisa que nos chama a atenção na vida da família da águia, do ninho da águia, é o cuidado. O texto diz lá para mim e para você: e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. A família da águia, meus irmãos, é um exemplo de cuidado mútuo. O tempo todo a família, alguém está fazendo, todos estão fazendo algo em prol da família. O casal, a águia cuida do ninho com duas coisas que eu quero falar aqui para mim e para você. Primeiro, com revezamento de tarefas. Já tem gente rindo aí, não ri para menino não. Com revezamento de tarefas. Por exemplo, quando um sai para caçar, o outro está cuidando do ninho, cuidando dos filhotes. Quando o outro sai para caçar, o outro está cuidando do ninho. Um sai para trabalhar, o outro fica em casa, cuida da casa. O que cuida da casa, o outro. Então, revezamento de tarefas. O que tem acontecido hoje nos lares de uma forma geral e que existe muita reclamação, principalmente por parte das mulheres, é que recai a maior parte das coisas do lar nas costas da mulher, e que o homem não ajuda. Nós precisamos, como família, não só o casal, os filhos, todo mundo se ajudar. A lavar uma louça, lavar um banheiro. Lá em casa, de vez em quando, a pastora Juliane, ela acorda, aí ela sai distribuindo tarefa para todo mundo. Você vai lavar o banheiro, você vai fazer isso aqui, você. Sim, senhora. Revezamento. Porque se a gente deixar uma pessoa só para fazer tudo, a pessoa não vai conseguir. A pessoa trabalha, assim como eu trabalho, a minha esposa também trabalha. Então, ao mesmo tempo que ela passa na rua trabalhando, eu passo na rua trabalhando. Eu faço uma atividade, ela faz outra, mas os dois saem para trabalhar. Então, quando nós chegamos em casa, precisa ter uma parceria e um revezamento. A gente já, também quando sai de casa, fala para os meninos, ó, nos ajudem aí, para quando a gente chegar em casa, a casa está pelo menos, mais ou menos
organizada, porque senão também ninguém aguenta trabalhar, depois chega em casa, tem que trabalhar em casa, tem que fazer um monte de coisa, né? Chega na sexta-feira, nós somos zumbis, não somos nem gente. Então, no lar, no ninho da águia, existe esse revezamento de tarefas. E nós precisamos, na nossa casa, cada um, irmão, vai ter uma habilidade. Não tem jeito. Por exemplo, eu posso até ajudar lá em casa, como de vez em quando eu faço, lava o banheiro, mas não vai ficar do mesmo jeito que o banheiro que a Juliana lava. Mas eu vou lá, assim, fiz a minha melhor lavagem de banheiro que eu podia. Aí. Bom, foi o melhor que eu consigo fazer. Mas aí, está feito. Então, o que nós não podemos fazer é não ajudar, é não revezar tarefa, é não ajudar um ao outro. E o curioso é que nós temos muitas vezes, a disposição de ajudar a todos. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos comer, no final, quando a gente acabar de comer, e quando a gente estiver indo embora, é muito comum nas nossas festas, os irmãos vêm, pegam aqui, dobram a toalha, a gente pega, todo mundo guarda rapidinho, a gente vai lá e muitas vezes sem ninguém nem pedir. Mas em casa, para a gente ajudar no revezamento de tarefa, é uma luta. Então, para um lar andar em harmonia e ser como um ninho de águia, nós precisamos nos ajudar no revezamento de tarefas. Outra coisa, em relação ao cuidado, é que as águias elas fazem proteção mútua e proteção aos seus filhotes. Tanto o casal cuida um do outro, como o casal cuida dos filhotes. Quando chega o tempo certo, a águia bota lá, dá um incentivo lá para o filhotezinho águia voar, viver a sua vida e depois vão caminhar a sua vida. Mas mesmo assim, nós ainda nos preocupamos, o filho vai casar, o filho vai isso, o filho vai aquilo. Eu, por exemplo, eu vou ser sempre o filhinho da mamãe. A fulano vai ser sempre a filhinha do papai, o filhinho do papai. Isso aí, você pode estar com 50 anos. Se a sua mãe estiver viva hoje, ela encontrar com você, ela vai perguntar como é que você está, vai mandar você levar um casaco, vai pedir cuidado para você não tomar chuva, olha lá onde você vai. Isso é da mãe, é natural, é inerente da mãe. Mas na nossa família, nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidar do cônjuge, cuidar da esposa, cuidar do esposo e precisamos cuidar dos nossos filhos. Na família, como um ninho de águia, é preciso haver o cuidado de um para com o outro, de maneira que saibam que ali é um lugar de amparo. A gente precisa se cuidar ao ponto de saber, vamos falar da esposa, que é o vaso mais frágil. A sua esposa precisa ter um problema na rua, no trabalho, em casa, ficar chateada, mas ela precisa chegar em casa e falar assim: estou indo para casa porque lá eu tenho um amparo, meu marido lá vai me amparar. O marido chega em casa estressado, aborrecido, por conta de questões de trabalho, daquela situação toda. A esposa, pela forma que o marido chega em casa, ela já sente, ela já sabe aquilo, e ela vai demonstrar ali pelo marido um amparo, um carinho. Com os filhos a mesma coisa. A gente precisa formar um lar entendendo que cada um é socorro um do outro, que nós estamos ali um para ajudar o outro, um para estender a mão ao outro, um para ser o suporte do outro. A gente precisa ser o suporte do outro, principalmente o homem. Eu escutei um amigo meu falar que o homem,
o homem tem os 3 P's da função na vida do homem. Primeiro, o homem ele é o provedor, né? O homem ele tem a função de prover, a função de procriar e a função de proteger. A proteção da família está nas mãos do homem. Ah, a mulher chegou em casa com um problema. Filha, calma. Estou aqui. Você não sabe como é que você vai resolver ainda. Mas calma, relaxa. Estou aqui, vem cá. Vamos lá. O que aconteceu? O que houve? Não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai resolver, Senhor? Não sei como é que eu vou resolver, não sei como é que eu vou fazer, mas eu preciso amparar minha família, preciso amparar minha esposa, preciso amparar o meu filho, preciso dar o suporte, me ajuda, como é que eu faço? O Senhor vai nos ajudar. Agora, nós não podemos simplesmente não nos ajudar, não nos proteger, não nos socorrer uns aos outros, ou simplesmente muitas vezes, como tem acontecido por aí, a gente dá de mão do problema da pessoa e fala, amadurece, isso aí é coisa de criança. Não. Que às vezes não é problema para mim, pode ser um problemão para uma pessoa. Porque às vezes eu vou lidar com uma situação de uma forma, a pessoa, aquilo vai abalar demais a pessoa. E a gente tem que estar preparado para ser um suporte para essas pessoas da família. E em terceiro e último lugar, para eu não me delongar muito, no ninho de águia existe a fidelidade. Assim, só o Senhor nos guiou e não havia com ele Deus estranho. A família da águia, ela é um exemplo de fidelidade que ensina para os seres humanos uma grande lição. A águia é fiel ao quê? Primeiro, ao seu parceiro, à sua parceira. Eu não sabia disso, irmãos. Estudando isso, eu descobri. A águia, ela é um animal monogâmico. Ela convive somente com um parceiro por toda a sua vida, a ponto de que se aquele parceiro ou aquela parceira morrer, eles não têm outra companhia. Eles vão viver sozinhos pelo resto da vida. Sozinho pelo resto da vida. Não estou dizendo aqui para ninguém viver sozinho pelo resto da vida, tá? Calma. Não é isso. Mas eu só estou dizendo que eles são tão fiéis ao seu parceiro, à sua dupla, assim como nós precisamos ser fiéis aos nossos parceiros, em quê? Em tudo. Em tudo. Fidelidade em tudo. Fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa, fidelidade no casamento, a gente pensa em quê? Só em traição conjugal. Não, a fidelidade vai muito além disso. Fidelidade de você não mentir para o seu parceiro, para a sua parceira. Fidelidade em você cumprir aquilo que você prometeu para o seu parceiro e para a sua parceira. Fidelidade em você cumprir com a palavra que você empenhou, que você deu. Fidelidade de você, sim, sim, é sim, sim, não, não, é não, não. Fidelidade não é só ato, não cometer um ato conjugal fora do casamento, mas ser fiel àquilo que você prometeu quando você se casou, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com dinheiro e sem dinheiro. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou amar você, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, irmão, é muito tempo. Até que a morte separe é um bom tempo, e a gente precisa ser fiel até que a morte nos separe. A águia é fiel ao seu ninho. O casal águia não abandona o seu ninho se houver um temporal, um frio intenso, alguma situação. Eles só constroem outro ninho, só vão para um outro lugar se aquele ninho onde eles estão hoje, por um motivo de uma tempestade, de uma situação da natureza, for destruído. Se este ninho não for destruído, eles vão ficar naquele ninho ali até o último dia da vida deles.
eles vão ficar ali com a mamãe águia, o papai águia, os filhotinhos águia, enquanto eles ficarem ali, o ninho estiver ali e não for destruído por nenhuma intempérie da natureza, eles vão ficar naquele ninho ali o resto da vida. Em tempos, meus irmãos, que as famílias estão sendo desvalorizadas a cada dia, nós precisamos rever muitos nossos valores. Nós não podemos abandonar o nosso ninho em momentos difíceis, nem deixar nossos filhos, nossos familiares, cônjuge, quando acontece um problema. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Deus para que o Senhor restaure a nossa família. Se você pegar lá no livro de Josué, no capítulo 24, lá na altura do verso 15, Josué vai dizer lá para o povo: ó, vocês estão aí em dúvida se vocês vão servir ao Deus tal, se vocês vão servir aquele Deus, ó, vocês fazem o que vocês quiserem, aquilo que vocês acharem melhor, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu e você dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos, como somos fiéis ao nosso cônjuge, à nossa família, ao nosso ninho, nós precisamos ser fiéis a Deus até o final da nossa vida. Até quando Ele vier me buscar, te buscar, seja pela morte natural, ou seja pelo arrebatamento da igreja. Então, o ninho da águia, o nosso lar, ele é um lugar de fidelidade. Cuide do seu ninho. Falei aqui no domingo, na mensagem. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Não tem carro, não tem apartamento, não tem casa, sítio, jet ski, lancha, barco, tudo isso passa. Tudo isso é coisa que você, um jet ski, você compra um jet ski, você dá 2 voltas aqui na praia, depois você fala assim, nossa, esse negócio dá um trabalho, tem que botar no carrinho, tem que botar aqui, tem que rebocar, tem que botar para lá, tem que botar para cá. Você vai botar o jet ski lá na garagem, ele vai ficar 15 anos na parada. Vai usar 2 vezes. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Não estou dizendo aqui que você não possa ter as coisas, se você tem condição, você pode ter tudo. Mas você precisa cuidar da sua família. A sua família é o seu bem mais precioso. Concluindo a nossa mensagem, Isaías 40, verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Peça ao Senhor que renove a sua família, que fortaleça, como águia, te fortaleça para fazer do seu lar um ninho de águia. Naquilo que nós estejamos errando hoje, que nós peçamos ao Senhor sabedoria para transformar o nosso lar num ninho de águia, um lugar onde haja união em tudo, cuidado um com o outro e, acima de tudo, fidelidade até nos momentos mais difíceis. Que Deus nos dê, queridos, uma visão de águia para enxergar de longe o perigo e manter sempre a família debaixo da nossa vista e sempre cuidando da família. Como a águia que sobrevoa acima das tempestades, lugares altíssimos, que quando a gente passar por lutas na nossa família, a gente possa buscar ao Senhor que habita nas alturas, para que Ele possa nos ajudar a fazer do nosso lar um ninho de águia. Faça da sua casa, faça do seu lar um ninho de águia. Não deixe que ninguém tente fazer com que a sua família seja destruída. Muitas pessoas vão tentar isso, mas nós precisamos lutar pela nossa família, cuidar da nossa família, proteger a nossa família e ser fiel à nossa família. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, por gentileza, para nós orarmos.
Senhor, nós queremos começar a nossa oração agradecendo ao Senhor pela família que nós temos, pela família que o Senhor nos deu. Nós queremos também, Senhor, pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que nós temos errado no cuidar da família, no caminhar em família. Nos ajude, Pai, nos dê sabedoria para nós transformarmos o nosso lar num ninho de águia, como nós ouvimos aqui nesta noite. Um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de fidelidade, que a gente não olhe, Pai, somente para os nossos problemas, para os nossos desejos, mas que a gente possa olhar sempre para o âmbito familiar, sempre fazer o melhor em prol da família, em prol do lar, em prol da casa, para que nós possamos ter um lar cada vez mais harmônico, uma casa cada vez mais abençoada, e que nós possamos ter na nossa casa cada vez mais real a Tua presença, Senhor. Que as pessoas possam ver o agir do Senhor na nossa casa, na nossa família, ver o Teu cuidado, Senhor, na nossa casa, na nossa família, porque nada neste mundo é mais importante do que a família que o Senhor nos deu e do que a Tua presença na nossa vida e na nossa casa. Porque é o Senhor que nos sustenta em família. Porque se não fosse pelo Senhor, Pai, se não fosse pela Tua graça, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias, nós não estaríamos mais vivendo em família. Nós estamos porque é um projeto do Senhor. E o Senhor a cada dia muda o nosso coração. O Senhor a cada dia transforma o nosso coração. O Senhor a cada dia vai nos fazendo entender que nós precisamos e necessitamos viver em família. Por isso eu quero colocar diante do Senhor agora, Pai, toda a família aqui representada. Quero colocar diante do Senhor toda dificuldade que porventura cada família possa estar passando. O Senhor conhece a história, Pai, de cada um. E o Senhor, como nós falamos aqui no domingo, é especialista em restaurar famílias. O Senhor é especialista, Pai, em transformar o caos em bênção. O Senhor é especialista em transformar um lugar onde há morte para um lugar onde há vida. O Senhor é especialista em transformar um lugar onde vive em trevas para um lugar que viverá numa imensa e tremenda luz. Por isso nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias, as nossas dificuldades, e pedimos que o Senhor possa estar, Pai, nos abençoando e nos ajudando a cada dia, como família, como membros da família e como membros um dos outros, a fazer com que a nossa família seja cada dia melhor. Nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela palavra que foi aqui ministrada, te agradecemos também, Pai, pelo alimento que nós vamos alimentar o nosso corpo físico daqui a alguns minutos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem provido tudo aquilo que nós necessitamos e de nada, Pai, nós temos tido falta. O Senhor tem sido tão fiel para conosco que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos e o Senhor ainda nos concede alguns desejos do nosso coração. Exaltado seja o Teu nome nas nossas vidas, Pai, para todo sempre. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos dispor lá atrás os alimentos, tá? Vocês aguardam só um minutinho, nós vamos botar todo o alimento lá, e assim que já tiver tudo lá, a gente libera os irmãos para poder se alimentar, tá bom? Ei, pastor, só um minutinho. Não tem escola aqui de manhã. Lembrando que amanhã, por conta do jantar aqui, como nós vamos ficar aqui um pouco
Até mais tarde nós não vamos ter escola bíblica, tá bom? Mas agora nós vamos aí comer, nos alegrar, brincar, conversar e ter um momento de comunhão. Deus abençoe todos os irmãos.